último desenho, então, da atividade 1, é esse aqui. Para esse comando, para esse desenho aqui, eu vou ensinar o comando é um retângulo. E o copiar, que a gente já viu no outro desenho, mas vai ser importante para esse aqui também. Vou só aproximar aqui, aumentar para vocês enxergarem bem. Aqui, então, a gente vai utilizar para fazer esse desenho externo o comando retângulo, que ele tá aqui. A gente tem, se vocês observarem esse desenho, a gente tem um quadrado, né? Que ele tem 37,5 mais 37,5, que dá a mesma dimensão que está desse lado aqui. É 75 por 75. Então, a gente tem um quadrado para fazer. O comando retângulo, ele está localizado aqui, é esse desenho aqui. A gente pode acionar ele por esse ícone, ou, deixa eu achar aqui, estou olhando os comandos em português também. No AutoCAD em inglês, a gente digita REC. Em português, vocês vão digitar, esquecem o que aparece ali, mas é RET, de retângulo. Daí vai aparecer aqui embaixo retângulo. Eu, como estou no inglês, tenho que digitar REC. De vocês é com um T no final. Então, eu entrei no comando. Esse comando de retângulo, ele funciona um pouquinho diferente do linha. A gente tem que dar as duas dimensões. Aqui a gente vai trabalhar com o X e o Y. Então, a gente tem uma dimensão X aqui embaixo, ó, nesse desenho, e uma dimensão Y. Então, ele funciona dessa forma. As dimensões positivas, elas sempre vão no primeiro quadrante. Lembram que eu falei antes dos quadrantes? Elas vão sempre para a dimensão dos quadrantes. Eu vou gravar um outro videozinho para a próxima aula para mostrar esses quadrantes, né? Eu monto o desenho e explico melhor. Mas aqui o que vocês precisam saber? Vocês precisam especificar o ponto de início. Então, um ponto de início é qualquer local da tela. Então, eu clico na tela e ele vai me solicitar o segundo ponto, que é o ponto final. Se eu mover o mouse, vocês já vão ver que ele forma um desenho grudado, né? Um retângulo, um quadrado. Ele me pede o segundo ponto, que é uma coordenada, que eu tenho que dar a dimensão de X a partir do primeiro ponto e a dimensão de Y a partir desse ponto também. Então, como vai funcionar? Primeira coisa, eu tenho que estar com o meu F12 ligado. O que é o F12? Tá vendo essa aba que está grudada junto com o cursor? Se eu apertar o F12, ela some. Mas se eu apertar novamente, ela aparece. Então, essa aba tem que estar aparecendo, senão o comando não funciona. Então, estando aparecendo, como eu utilizo ele? Então, eu entrei no comando, cliquei no primeiro ponto, agora eu vou digitar as dimensões. Primeiro de X, que é 75, agora eu digito vírgula, para eu passar para a segunda casa, que agora eu vou digitar a segunda dimensão, que é correspondente à linha, ao eixo Y, que também é 75, e dou Enter. Tá feito o meu quadrado. Eu vou digitar DI aqui para mostrar para vocês que ele tá com as dimensões certas, ó, 75, 75. Ok. Esse meu quadrado tem linhas bem no centro dele, ó, tá vendo? Tem uma linha aqui e uma linha aqui. Então, agora eu entro no comando linha, eu vou digitar L Enter, porque eu prefiro, e com o meu F3 ligado ainda, ó, tá vendo que ele tá ligado,
eu vou achar o meio da minha linha. Apareceu o triângulo, clico, vou até o segundo triângulo aqui embaixo, clico. Saio do comando com Enter e entro no comando de novo com Enter. Meio da linha e meio da linha. Enter para sair do comando. Estou com o meu primeiro desenho, ó, sem os círculos aqui colocados. Bom, aqui nesse desenho, vocês lembram das três formas que eu fiz antes, esse desenho aqui. Nesse caso aqui, a melhor é a primeira, com uma linha em diagonal, ou a última, que é clicando nos dois pontos. Eu vou utilizar a última até para vocês verem novamente como funciona. Então, eu olho bem esse desenho, ó, eu preciso fazer um círculo aqui e um círculo aqui. Então, primeira coisa, eu entro no comando círculo, que vocês já sabem, CI para o português, CI para o inglês ou C para o inglês, Enter. Ou eu clico aqui, né, no centro e raio, porque novamente eu tenho o raio do círculo, eu não tenho o diâmetro. Bom, então eu estou no comando círculo, agora eu estou com o mouse em qualquer posição, sem estar marcando nada na tela. Eu vou apertar no meu teclado, eu estou apertando aqui no meu teclado e segurando Shift. Tá vendo que apareceu um desenho ali, né? E agora eu clico com o botão direito do meu mouse e agora eu posso soltar o Shift, tá? E não tô clicando em mais nada no meu mouse. Agora eu movimento o mouse, ó, até o meio de dois pontos. Clico aqui em meio de dois pontos, agora eu clico com o botão esquerdo. E agora eu vou fazer a minha linha imaginária. Então eu preciso clicar aqui nesse ponto, ó, bem no centro. E depois no segundo ponto, para eu ter a diagonal e pegar bem o meio desse quadrado. Cliquei. Ele já marcou aqui, ó. E agora eu só digito o meu raio 16,75. Vou mostrar aqui que ficou os dois. E aqui dois também, ó. Tudo... Opa, que não apareceu. Dois também. Bom, aqui eu poderia fazer da mesma forma, mas eu quero mostrar mais um comando para vocês, que vocês já viram, mas mostrar ele aplicado aqui nesse desenho, que é o comando copiar. Então, eu já tenho um círculo e eu preciso copiar esse círculo para esse outro quadrado aqui. Então, eu vou entrar no meu comando copiar, que é esse aqui, ou digito copy, né, o CP ou CO. O que eu quero copiar? Ele está me pedindo para selecionar um objeto. Eu quero copiar o círculo. Então, eu vou selecionar o círculo. Ele ficou azulzinho, está selecionado, não quero copiar mais nada, então eu tenho que dizer para o meu comando que eu terminei de copiar, selecionar o que eu queria. Então, o que eu aperto? Enter. Bom, agora ele me pede o ponto de base. Nesse caso, eu preciso pegar um ponto que seja comum nos dois desenhos. Então, olhando aqui, ó, eu tenho um quadrado com um círculo no meio e um quadrado com um círculo no meio. Aqui eu tenho só um ainda, ó, um quadrado com um círculo no meio. Se eu pegar o centro aqui, eu vou ter que achar o centro aqui, daí complica um pouco. Como eu tenho pontos laterais, eu posso clicar em algum desses pontos. Se eu clicar nesse ponto aqui, ó, ele representa o mesmo ponto que é esse centro aqui, ó. Esse desenho, se eu clicar nesse ponto que eu tô marcando agora, ele é o mesmo ponto que é bem aqui no meio. Daí o desenho vai vir exatamente aqui pro meio. Então, eu vou clicar aqui, ó. Cliquei. Para vocês enxergarem, ó, o mouse a gente tá com F8. Daí fica um pouquinho mais difícil de enxergar para onde está indo o meu círculo. Eu vou desativar o F8 para vocês enxergarem. Então, olha, se eu colocar o meu mouse bem aqui, que é o ponto correspondente, que eu cliquei aqui, nesse
nesse quadrado, eu copio o meu círculo para aquele ponto ali. Agora eu dou Enter para sair do comando e eu tô com o meu desenho pronto exatamente como que mostra ali. Então aqui eu tô com todos os meus desenhos. Vocês não precisam ter esses que eu tô selecionando, né? Eu preciso de um desenho de cada para vocês enviarem. Então eu vou deixar do jeito que tá. Agora eu vou mostrar para vocês como salvar para enviar esse arquivo para mim. Finalizou o desenho, vocês vão aqui, ó, nesse A que tem aqui em cima, o de vocês pode estar igual a esse, é um pouquinho diferente, e clicam em cima dele. Vocês vão em salvar ou salvar como. Eu vou mostrar aqui no salvar como, que ele é um pouquinho mais detalhado e é o que mais vocês vão usar. Então eu vou em salvar como e eu escolho desenho, que é o que eu quero salvar. A gente quer salvar um arquivo em DWG, que é o formato que o AutoCAD salva os desenhos. Então vou vir aqui, salvar como, cliquei na setinha, desenho. Ele vai abrir a tela de salvar. Primeira coisa, você seleciona um local. Eu vou vir aqui na minha área de trabalho e vocês colocam o nome do arquivo. Vocês podem colocar o nome de vocês. Vou colocar o meu aqui. Vanessa Costa. E vou botar atividade de fixação 01, para eu saber qual é a atividade. Para mim, independente como vocês salvam, porque quando eu baixo o arquivo, ele acaba vindo com o nome de vocês, então eu consigo identificar quem me enviou. Mas se vocês não conseguirem enviar pelo Moodle, quiserem enviar por e-mail, é bom sempre salvar com o nome para quando eu baixar saber de quem é o arquivo. Então, eu salvei. Aqui é uma outra opção de mudar a versão do AutoCAD. Ó, tá vendo que a minha já tá vindo no 2010, porque é o que eu configurei lá no começo para salvar sempre em 2010. Se vocês ainda não configuraram, vocês podem mudar aqui também, ó, só apertar na setinha e selecionar a outra versão. Eu vou manter a minha em 2010. E agora eu vou clicar em salvar. Feito isso, o nome do arquivo já aparece aqui, ó, Vanessa Costa AF01, e daí eu posso fechar o arquivo e enviar. Lembrando, né, que para enviar vocês vão ter que vir aqui e colocar em adicionar, submeter, eu não lembro exatamente como tá aqui, e adicionar o arquivo para eu conseguir visualizar ele e avaliar também. Amanhã eu posto mais alguns vídeos com a atividade 2, que vai ser mais comandos que eu vou mostrar para vocês, e vai ser a próxima atividade para contar como aula, que seria amanhã, né, do dia 25. Tá certo? Até mais. Qualquer dúvida podem me chamar, que eu vou auxiliando vocês.